Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Mariano e esse é o canal Gabi Cyrus. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita que vai rolar a vinheta, já se inscreva no canal, ativa o sininho também, porque vocês recebem notificações dos novos vídeos do canal. E também deixe seu like no vídeo, porque me ajuda bastante com o crescimento do canal. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre Síndrome de Estocolmo. Nossa, vai falar uma coisa tão séria assim? Sim, mas é pra conscientizar aí umas coisas que acontecem aí no mundo das princesas. Meu Deus do céu, como assim? Vem comigo que eu vou explicar tudo certinho nesse vídeo. Síndrome de Estocolmo, para eu poder explicar sobre a relação de princesa da Disney com esse vídeo, eu vou precisar contar a história de uma coisa que aconteceu, de um fato que aconteceu em Estocolmo, capital da Suécia, no dia 23 de agosto de 1973, ou seja, exatamente 47 anos, houve um fato histórico lá na Suécia que é um pouco pesadinho o clima, mas que trouxe o nome aí dessa síndrome de Estocolmo. Bom, gente, nesse dia, o Jean-Eric Jane Olson, ele simplesmente entrou armado com uma metralhadora em um banco, no Banco Central de Estocolmo mesmo. Bom, gente, nesse dia, Jean-Eric Jane Olson, ele entrou armado com uma metralhadora no Banco Central. Esse banco, né, chamado de Kreditbanken, fica na praça Norrmalmstorg, lá em Estocolmo. Jane entrou no banco e fez ali algumas pessoas de refém. No total eram 4 pessoas que eram reféns. E exigiu, né, fez um acordo ali com as autoridades de que eles trouxessem um amigo dele da prisão. Ó, só amigo, gente, sangue bom, hein? Que trouxesse um amigo da prisão, ou seja, a pessoa estava presa, que eles levassem para dentro do banco junto com ele. E as autoridades falaram, tudo ok. Vamos aí, vamos lá, trouxeram o rapaz, né? Como é que ele chama? Deixa eu ver aqui. Clark Olofsson. Então ele chama Clark Olofsson. Acho que é. Gente, esses nomes aqui eu vou falando do jeito que eu tô lendo, que eu acho que é assim que fala. E ele era um famoso criminoso no país da Suécia. Então, dentro do banco ficaram 6 pessoas no total, contando os dois, né? O Jane, né? Que ele é conhecido como Jane, e o Clark Olofsson, junto com os 4 reféns. E eles ficaram durante 6 dias no banco e simplesmente trocaram uma ideia ali, aqui, tanto os reféns como os sequestradores. Eles simplesmente fizeram uma amizade ali, fizeram, como é que chama? Estabeleceram ali laços afetivos e, assim, jogaram baralho durante esses dias e como se não tivesse nada acontecendo de ruim. E o primeiro-ministro da Suécia, que queria entrar em contato com um dos reféns para saber como é que estava a situação, ele ligou, né, para o banco e o refém falou que simplesmente estava tudo de boa, que ele até viajaria pelo mundo com esses sequestradores. Enfim, aí a gente já começa a entender o que é a síndrome de Estocolmo. Depois eu vou explicar, vou contar a história, vou explicar e depois vou fazer as ligações que eu quero fazer depois. Depois desse ocorrido, teve um documentário para uma TV local lá da Suécia sobre esse acontecimento e teve uma entrevistada que era uma das reféns, que era a Brigitta mesmo, gente, Brigitta Lundblad. Acho que é assim que pronuncia. Ela simplesmente falou falou no documentário essa frase. Nunca achei que Jane fosse atirar, mas claro que tinha medo de morrer. Não sabíamos o que a polícia pensava em fazer. Sei que pode soar um pouco estranho, mas não queríamos que a polícia os machucasse, já que tudo tinha acabado.
Ou seja, ela mostra ali que ela teve uma empatia pelos seus sequestradores e tentou assim se colocar no lugar do sequestrador. Então, isso foi o que mais repercutiu, assim, foi que seus reféns, eles simplesmente agiram de boa, acharam que não era uma coisa tão séria, assim, não agiram, não ficaram assustados, simplesmente fizeram amizade ali com os sequestradores, tiveram empatia por eles e agiram de boa. Ai, eu não vou ficar me prolongando muito nessa história, gente, eu vou contar bem por cima, assim, da onde que veio a origem do termo Síndrome de Estocolmo e por que o nome. E depois de tudo isso, desses 6 dias, Olofsson e Jane se renderam para a polícia, porém os reféns não queriam deixar que eles saíssem depois dos reféns. Ou seja, os sequestradores eles iriam sair depois dos reféns, só que os reféns não deixaram, com medo de que a polícia fizesse alguma coisa de ruim, algum certo tipo de punição aos sequestradores. E eles simplesmente decidiram ali, ao meu entender, que eles saíram tudo junto e, no final das contas, eles se abraçaram. Os sequestradores e os reféns se abraçaram. E aí foram os julgamentos, né? Porque, né, foi um crime, né, que aconteceu. Foi um assalto, né, a um banco que teve ali 4 pessoas sequestradas. O Clark Olofsson, né, que é Clark Olofsson, que veio do presídio a pedido do Jane, ele simplesmente foi absolvido e foi dado como um dos reféns, né, e tentando ajudar ali as pessoas. E ele foi condenado por outros crimes na Suécia. Tanto na Suécia como na Dinamarca, ele cometeu alguns crimes, então ele foi condenado por esses outros crimes, não por conta desse caso em si. Já o Jane, ele foi condenado a 10 anos de prisão e depois disso ele não cometeu mais nenhum crime, não teve nenhum problema em relação às leis. Então, o que eu quero falar? Que na síndrome de Estocolmo, a vítima se identifica com seu sequestrador e tenta conquistar a simpatia dele, considerada uma doença psicológica aleatória. Ou seja, a pessoa tipo te prende ali, né? Ela te sequestra e você acha que você começa a se identificar com as coisas que o sequestrador vai falando e você simplesmente age naturalmente, como se nada de ruim estivesse acontecendo. E vocês já ouviram uma história parecida com essa? Bom, gente, nossa, ficou meio sério nessa pergunta, né? Mas enfim, essa questão. Vou falar que também tem uma referência muito grande dessa história, né? Na série La Casa de Papel. E também tem um zilhão de filmes que eu já assisti, por isso que eu não sou muito fã de La Casa de Papel, porque eu já assisti um zilhão de filmes com esse tema. Então, eu acho que ficou meio maçante pra mim, que já assisti muito filme com essa temática de La Casa de Papel. E também agora eu vou falar sobre a relação que tem com a princesa da Disney que eu falei no começo, lembra? Então, gente, a síndrome de Estocolmo pode ser considerada a síndrome na qual a Bela, da Bela e a Fera, sofre. Por quê? Ela se apaixona pela Fera, sendo que a Fera tinha sequestrado o pai dela, e ela falou assim, não, eu fico aqui no lugar do meu pai vai embora. E a Fera falou, tá bom, então tá. Aí ela simplesmente fica ali presa e ela se apaixona pela Fera. No momento em que ela está presa, ela tem uma empatia pela Fera, ela tenta conquistar ali a Fera através enfim, do ligamento que ela faz entre ela e a Fera. Coisa que não deveria ser uma coisa normal, mas é contada como naturalmente para as crianças, assim, como se nada tivesse acontecendo. E por isso que eu acho que tem umas histórias aí das princesas da Disney que na verdade não deveriam ser contadas para as crianças, mas tem adaptações que dá para ser contada assim.
E nessa semana, na quinta-feira, vai ter um vídeo, vai ter um quadro novo aí do canal, que vai contar basicamente isso, vai contar sobre algumas coisas que as princesas passaram antes de chegar a essa história que a gente conhece. Normalmente essas histórias foram adaptadas pelos irmãos Grimm, né? E não todas, mas a maioria pelo menos. Mas antes dos irmãos Grimm escreverem essas histórias e publicarem, já existiam essas histórias. Eram consideradas tipo lendas, assim como a sereia Yara, o boto cor-de-rosa, Curupira, Saci, enfim. Eram histórias que eram lendas, cada uma em sua região, e os irmãos Grimm simplesmente adaptaram ali para os livros que desse para ser lida para as crianças. Então, era essa ligação que eu queria fazer com vocês, que alguns acontecimentos reais são trazidos para histórias infantis de uma maneira totalmente diferente, mas que tem sim um embasamento real. E o próximo vídeo, né, que vai ser o de contando a história de uma dessas princesas, a história real de uma dessas princesas, realmente é considerada uma história real. Eu vou explicar tudo certinho no próximo vídeo, por isso que eu espero que vocês não deixem de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber notificação de quando esse vídeo vier ao ar. E também deixa o like aqui nesse vídeo, porque me ajuda bastante com o crescimento do canal, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vem aí alguns quadros novos, né, no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui no card também um vídeo falando sobre relações tóxicas. Então vão lá assistir, porque tá bem bacana esses conteúdos. Então, gente, eu me despeço aqui de vocês. Espero que vocês venham aqui no próximo vídeo. Me encontro com vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, beijos, até mais!